Olá, meus queridos, meus amigos da Techuvá, que o Eterno venha os abençoar neste momento, em nome do Mashiach Yeshua. Bom, queridos, nessa riquíssima oportunidade, novamente aqui, quero trazer uma palavra, quero falar sobre a comunidade do primeiro século. Nós que estamos na Techuvá, essa palavra é para aqueles que estão na restauração, aqueles que estão vivendo uma nova vida, aprendendo, especialmente os nossos amados dos grupos, os nossos amigos pastores que estão se achegando às raízes da fé bíblica. Eu quero falar agora sobre um ponto muito importante nesses minutos que vai decorrer esse vídeo, sobre como era a comunidade do primeiro século. Se nós observarmos alguns textos, e aqui eu quero ler Atos 2,42, primeiramente para a gente começar conversando aqui sobre esse assunto, sobre a comunidade do primeiro século. Falar um pouco do contexto da época e ministrar uma palavra para o teu coração, você que está retornando às raízes da fé. Como que se comportava aquela primeira comunidade ou a comunidade inicial? Em hebraico se chama os do caminho, né? A gente costuma falar no grego cristãos, mas no hebraico nós temos um termo, é os netzarim. Netzarim vem de uma raiz que significa broto, tá? Que dá frutos. Então, o renovo. Então, os chamados netzarim, chamados messiânicos, né? São aqueles que com Yeshua segue o Mashiach, que é aquele que dá os frutos e que traz a renovação para a casa de Israel. Bom, o Mashiach, na época que ele viveu aqui na Terra, existia muitos tipos de vertentes judaicas. Não existia a religião cristã, existia outras religiões das nações, mas falando-se do povo hebreu, existia o chamado judaísmo, tá? E na época de Yeshua, após o cativeiro babilônico, o retorno para a terra de Judá, desenvolveu muitas vertentes, muitas denominações. A palavra atual seria denominações. Dentre elas os fariseus, que era a principal, os saduceus, que eram os sacerdotes, os zelotes, os essênios, os herodianos e muitos outros. Então, as principais denominações, vamos usar esse termo, que é um termo mais, eu vejo convencional, um termo mais atual, que expressa realmente a realidade. Seita tem uma conotação hoje um pouco diferente da época. A palavra seita na época significa partido, denominação. Hoje tem uma ideia diferente um pouco. Mas então a palavra denominação vai se encaixar melhor. Então existia a denominação dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, são os principais. A Bíblia vai citar os herodianos também. Judas, por exemplo, era um zelote. No meio dos discípulos existia Simão Zelote. Então nós vemos claramente que existiam várias denominações, várias linhas de raciocínio. Existiam duas escolas de rabino, de Hillel e de Shammai. Dois rabinos que eram os instrutores para rabino. Paulo vem da escola de Hillel, Gamaliel era o neto de Hillel. E por que eu estou falando isso? Porque na época de Yeshua existiam algumas denominações judaicas, não tinha nada a ver com o cristianismo. Judaica que baseia-se o quê? Baseia-se nas escrituras dos judeus, desde o Gênesis, o Bereshit, até Malaquias. Então, não existia a canonização do chamado Antigo Testamento, isso foi em 90 depois de Cristo, mas existia então uma opinião que a Torá era a base para tudo. Qualquer uma dessas seitas ou denominações tinha a Torá como base. Tá? Não existia, né, questão de anulação da lei, Antigo Testamento, nada disso.
Então era chamado, os livros do chamado, que hoje é chamado de Antigo Testamento, era chamado de Escrituras Sagradas. Tá? Mas cada grupo poderia ter a Torá como base, por exemplo, todo o judaísmo atestava a Torá como a base para o ensinamento. Existia um grupo, outro grupo, que aceitava os livros dos profetas. Alguns não aceitavam partes de Daniel, por ser em aramaico. E assim vai. Igual hoje, a Igreja Católica tem mais livros, a Igreja Protestante tem menos livros. Uma escolha de cada denominação. Então, os partidos, enfim, todos concordavam que a Torá era a base. Por que eu estou falando isso? Para falar da comunidade messiânica. Para você entender o contexto, para a gente poder aqui estar decorrendo nessa conversa. Bom, então a comunidade do primeiro século é uma vertente também que surge. Então existiam os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios e assim vai. Então surge o grupo que os próprios judeus chamam de seita, partido. Esta seita do Nazareno quer dizer o quê? Essa denominação que surge, os netzarim, os brotos, o renovo, ou os do caminho. Era uma denominação judaica com o líder Yeshua. Fácil de entender o contexto da época. Yeshua, então, ele é um rabino que traz uma linha de raciocínio acerca da Torá, a interpretação. Nós temos ele como Mashiach, como Cristo, nós acreditamos nisso. Então ele traz o conhecimento da Torá, o conhecimento do Eterno. Então surgem os Netzarim, os discípulos de Yeshua. Outros chamam-os do caminho. Mas enfim, os seguidores do Mashiach, que são judeus, Pedro, João, Tiago, o próprio Paulo, Barnabé, todos esses são Yehudim, judeus. Só que são judeus agora que estão estudando a Torá, estudando a palavra do Eterno pela perspectiva do seu mestre, o Rav Yeshua. Não existia pastor, não existia bispo, não existia reverendo, existia Rav, grande. Rav é o intérprete da lei, é aquele que trazia instrução. Como é que surge o Rav? Porque não existe um mandamento para alguém ser um rabino. Isso foi após o cativeiro babilônico e existe uma profecia em Roshea 4:6. O Eterno diz: meu povo perece por falta de conhecimento, por causa de tu, sacerdote, que abandonaste a lei do teu Elohim. Eu também não me lembrarei dos seus filhos, não me lembrarei da sua descendência. Então os sacerdotes até então eram os responsáveis por ensinar a palavra. Liam a Torá publicamente, eram os instrutores. Como eles se desviaram, começaram a adorar o sol, lá em Ezequiel capítulo 8, começaram a se envolver com idolatria, então surgem os rabinos, algo que o Eterno, é ele que traz isso. Ele que proporciona ao homem o conhecimento da Torá. Já que os sacerdotes se desviaram, o Eterno levanta outras pessoas. E aqui abre um parênteses. Se você não ensinar, o Eterno levanta outro. Isso que ele quer dizer. Se a nação de Israel não quiser ensinar, Deus levanta outro. Se você, pastor, não quiser ensinar, Deus levanta outro no teu lugar. E disso você pode ter certeza. Mas a palavra dele vai ser anunciada, porque a palavra que ele disse vai se cumprir. Ele disse que vai ser falado, o nome dele vai ser conhecido, ponto. Isso vai se cumprir. Passa os céus, passa a terra. Isso se cumpre. Então o Eterno tinha os sacerdotes como os líderes, os instrutores, mas eles se desviaram. O Eterno então levanta pessoas de várias formas, de várias tribos. Tanto que Yeshua não é levita, Yeshua é da tribo de Yehudá, de Judá. Entendeu? Bom, então nesse contexto nós sabemos que Yeshua dá início à vertente, à denominação Netzarim ou os messiânicos, entende? Só que em grego, o grego não fala hebraico, então eles tiveram que usar um termo para o significado da expressão em hebraico. Então eles usaram a palavra cristão, Cristo. Por quê? Porque a língua grega não é a língua hebraica, então eles tinham que traduzir para a língua deles. Então o termo deveria ser os Netzarim, o renovo, mas renovo dentro da religião judaica. Existem outras vertentes, mas o que significa judaica? Que tem a Torá como base, os profetas.
tem as escrituras dos judeus como regra, não uma nova regra. Então os primeiros cristãos, chamados cristãos, que nós chamamos de netzarim, messiânicos, eles tinham a Torá como base, os profetas. E Yeshua fica evidente lá em Mateus 5,17, que ele disse, não penseis que eu vim anular a lei nem os profetas. Então ele fala da Torá e ele fala dos profetas, tanto os maiores como os menores. Então ele enfatiza que ele crê e que ele prega o que está na Torá e o que está nos profetas. Está evidenciado que a base da denominação que vai surgir, que é a correta, nós messiânicos e crentes, e cremos no Deus único, Yud Rei Vav Rei, e cremos no seu enviado, o Shalia, o Mashiach, Yeshua, nós temos a base da Torá, os profetas o Taná como base. Então, fica evidente o que eles acreditavam. Então, a comunidade do primeiro século não tinha outras escrituras. Pedro, quando vai pregar o seu primeiro sermão, eu sinto a presença do Eterno, irmãos, é muito forte. Arábia, Sébia, falar dessas coisas é maravilhoso. Veja só, no capítulo 2 de Atos, eles estão comemorando ao completar-se Pentecostes, estão dentro de uma festa bíblica, a segunda maior festa. Lá em Levíticos 23, vai dizer, nessas 3 grandes festas, todo homem tem que se apresentar a mim, não pode ir de mão vazia. Pesach, Shavuot e Sukkot. Então aqui eles estão esperando, Yeshua disse, não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, ao se completar Pentecostes é 50 dias após Pesach, e é o tempo que inicia a festa das colheitas, Shavuot, o plural de Shavua, semanas, festa das semanas. E é nessa mesma data que é comemorada a entrega da Torá, lá que foi dado no Monte Sinai, houve relâmpagos, vozes. Diz os rabinos que em 70 idiomas o Eterno falou o chamado conhecido 10 mandamentos, mais os ditos do Eterno da aliança. Então veja só, nesse tempo o Israel está comemorando a festa de Shavuot, uma festa importantíssima, mas uma festa que traz e enfatiza a palavra, a Torá que foi dada, e também nesse tempo que o Eterno manifesta a Ruach HaKodesh sobre os discípulos de Yeshua. Então fica evidente que é uma festa muito importante. Então eles estão dentro de uma festividade judaica, que eu chamo de judaica bíblica, porque tem muita coisa que é judaísmo, que é da religião judaica, que não tem nada a ver com a Bíblia. Estrela de Davi, coisas do tipo. Então tem coisa da religião judaica que não tem nada a ver. Então é judaico bíblico. Quando eu falar de judaico bíblico, eu estou falando do contexto bíblico da época. Tá? Não podemos confundir isso. Existem vários tipos de cristianismo, existem vários tipos de judaísmo. Então quando eu falo judaísmo, eu falo da religião de Yeshua, na perspectiva judaísmo messiânico, judaísmo que acredita na Torá, que acredita nos profetas, e eu uno a palavra Messias, por quê? Judaísmo messiânico, judaísmo de Yeshua. Não tem o que discutir, não existe cristianismo. Oficialmente foi oficializado lá pelo 3º século o cristianismo. Nós estamos falando de judaísmo do Messias. É isso que eu estou falando aqui. Atos, capítulo 2, estou falando como eles viviam. Bom, Pedro vai pregar o seu primeiro sermão, vai pregar, e o povo vai dizer, o que nós temos que fazer? Pedro diz, arrependei-vos. Então eles são batizados naquele momento, nas águas, né, no discurso após a descida do Espírito Santo, no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 37, as primeiras conversões, e a primeira comunidade, no versículo 2, versículo 42 do capítulo 2, vai estar escrito assim. Bom, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? Tudo aquilo que Yeshua ensinou para eles. Mateus 28, 18. 28, 29. A comunhão fraterna, fração de pão e as orações. Então, comunhão o quê? De bens. Dividiam entre eles. Eles não abriram uma nova sinagoga. Eles iam nas mesmas sinagogas dos judeus. Pra você ter uma ideia. Eles iam nas mesmas sinagogas. E veja só, e na fraterna comunhão, na fração de pão, dividindo os pães, dividindo bens, orações, a liturgia do primeiro século. Se realizava muitos milagres e prodígios pela mão dos apóstolos, havia muito temor entre eles. Todos que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham-se todos em comum, tá?
vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas. Aonde que eles estão? Eles continuam indo no templo, no Beit Hamikdash, na casa do Eterno, e partiam o pão de casa em casa. Então eles iam no templo, porque no templo, todos os dias, 3 vezes ao dia, tinha a hora da oração. 9 da manhã, se não me falha a memória, é 3 da tarde e 6 da tarde. Então são 3 horários das orações. Então, 9 da manhã, ou se não for 6 da tarde, é meio-dia. Mas são 3 os horários. 9 e 3 da manhã eram os horários que eles oravam. Mas são os 3 os horários que eles iam no templo. Então todos tinham abraçado a fé, né? Tanto que Yeshua morre às 3 da tarde, na hora 9. E pelas casas, né, tomando o alimento com alegria e com simplicidade de coração. Louvavam a Elohim, gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então continuavam sendo judeus, continuavam a frequentar o templo, continuavam a ir na sinagoga, mas agora de uma perspectiva diferente. Eles eram judeus que tinham Yeshua como que? A esperança da ressurreição. Eles tinham Yeshua como esperança que eles iam ressuscitar no último dia para ser salvos. Eles tinham esperança em viver a Torá agora, porque Yeshua traz o ensinamento da Torá e traz o Espírito Santo. Então eles são judeus agora completos. Eles não se tornam cristãos, eles não mudam de religião, eles não anulam a Torá. Isso está evidenciado aqui. É só você ler, caro ouvinte. É só você ler. Eles continuam a frequentar templo, por quê? Eles continuam sendo judeus, agora com uma perspectiva diferente, com uma fé hoje renovada. Então eles têm agora a presença do Espírito que veio através do quê? Na fé no Mashiach, que veio para eles, porque eles, para eles era uma promessa, e nós, os gentios todos, aqueles são enxertados. Eu sou Yehudi, mas digo como gentil todo, porque eu não nasci no berço judaico, né? Desenvolvi a minha techuvá a partir do Eterno, que o Eterno foi me mostrando a minha descendência. Mas me tinha como um gentil, um goi. Então veja que a primeira comunidade aqui reparte tudo que tem. São unânimes na oração. Vão para o templo. Continuam sendo judeus agora. Vivendo agora uma vertente. Eu posso chamar de messiânicos, eu posso chamar de netzarim, mas são discípulos de Yeshua, seguem o Mashiach. Vocês vão contemplar isso aqui. Eles são questionados que eles viram Yeshua, eles são questionados pelos próprios rabinos, que eles estão pregando em nome de Yeshua. Discurso de Pedro, vou ler aqui no capítulo 3. Essa aula de hoje vai ficar um pouquinho extensa, mas vocês vão ser muito edificados aqui. Como ele não largasse Pedro e João, ocorreu todo o povo atônito junto deles, no pórtico chamado Salomão, dentro do templo, na parte do pátio, né? Visto disso, Pedro dizia ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim, e por que fixais os olhos em nós, discípulos? Como se por nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito esse homem andar. Pedro está falando, esse poder não é meu, não vem de mim, não é meu, né? Ele está dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo. Olha o que está escrito aqui: Yeshua, no português vai estar Jesus, a quem vos negaste diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vós acusaste o santo e o justo, e exigiste que fosse agraciado para vós um assassino. O que está chamando? Ele está chamando de santo. Deixa eu pegar a referência aqui. Aqui nós temos a comparar com Atos 4:27. Santo servo, né? Aqui vai citar outros textos da Torá aqui na referência. Estou usando a versão de Jerusalém. Mas aqui o Pedro está chamando Yeshua de servo. Qual é o texto da Bíblia, das Escrituras, que falam do servo sofredor? Yesha Yahu.
Yesha, salvação. Yahu, nome do Eterno. Salvação do Eterno, capítulo 53. O servo sofredor que padece para salvar a nação de Israel e através desse padecer, para ele gera-se o que? Descendência. Gera o que? Gera pessoas que vão segui-lo. Então, Mashiach, no conceito de Pedro, aqui está pregando, anunciando Yeshua como o servo de Isaías, o santo. Então, irmãos, nós vemos que são judeus usando as escrituras deles para anunciar o Cristo. Não existia Novo Testamento. Não existia cristianismo. Não existia. Então, as primeiras pessoas que foram crendo no Mashiach eram Yehudim, judeus, porque os gentios vão entrar no cenário a partir do capítulo 10. Começa com Pedro pregando para Cornélio. Então aqui nós vemos todas essas páginas aqui, são judeus se convertendo. A comunidade messiânica do primeiro século é formada por judeus messiânicos, judeus que creem no rabino. Então não existe pastor, não existe bispo, não existe nada disso. O que existe são os judeus que creem no Rav, o intérprete da Torá, o que foi enviado para trazer a verdadeira interpretação da Torá para os judeus. Lá no capítulo 10, Pedro vai pregar para os gentios, porque para isso o evangelho é para os judeus e para não judeus. Então você entende agora como surge a primeira comunidade? Judeus que creem no rabino Yeshua, mas que continuam tendo a Torá, o Tanar como base. Não existe Novo Testamento, meu irmão. Não existe aqui Novo Testamento, entendeu? Mas e agora eu tenho? Agora você tem, você precisa conhecer a história da igreja. Como que chegou a Bíblia nas tuas mãos? Mas qual é a base da pregação de Pedro? Tanar. Qual é a base da pregação de Paulo? Tanar. Paulo depois escreve epístola. Olha o conhecimento de Paulo, ele tira de onde? Da cabeça dele, de revelação? Não, irmão, da Bíblia, que os judeus usavam, que é a Escritura Sagrada. Bom, capítulo 4, versículo 32, para conferir aqui, novamente está enfatizando essa questão. A multidão dos que haviam crido era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era um comum. Tudo era de todo mundo. Entendeu agora o que é uma comunidade messiânica? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Mashiach. E todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. Não havia no meio do corpo daquela comunidade pessoas necessitadas. Entendeu? Não havia. Continuemos. De fato, os que possuíam terrenos, por que não havia ninguém necessitado? Porque quem tinha mais de uma casa, mais de um carro, mais de uma fazenda, vendia e vendendo trazia o valor para os apóstolos e punha aos pés dos apóstolos. E esses apóstolos, então, usavam para eles, para construir igreja, para comprar os seus carros, para pagar os seus salários. É isso que está escrito no versículo 35? Pelo que eu sei ler. Eu vou ler para vocês. Distribuía-se então a cada um segundo sua necessidade. A comunidade vivia em comunhão. Quem está conosco faz parte da gente. É isso, meu irmão. Quem está comigo é meu. Quem está comigo é nosso. Sabe, irmãos, é andar junto, mãos dadas. Foi isso que o Mashiach ensinou. Isso que a comunidade do primeiro século vivia. Não era o salário para pagar o salário de 20 mil do pastor. Tá? Não. Tudo que é arrecadado é para o povo que precisa. É para nós. União. Comunhão. Isso é Bíblia. Dá um glória aí, meu irmão. Glorifica o Eterno. Deixa o Eterno entrar na sua vida e mudar sua mente. Bom, então a primeira comunidade do primeiro século, no capítulo 6 se confirma isso, a comunidade começa a crescer, e outra coisa, eles não estão pedindo dízimo, tá bom? Não tem dízimo aqui não, aqui é terumar, no hebraico a palavra é terumar, não existe dízimo, o dízimo continua ser dado no templo. Vocês viram que eles iam no templo? O templo era o lugar do depósito do dízimo, então se eles produziam dízimo, eles davam no templo. Aqui nós estamos falando de uma comunidade que é um partido comum. Os fariseus, os saduceus,
Os fariseus, irmãos, não recebiam dízimo, os saduceus também não, os zelotes também não. Machia vivia de oferta, então Machia é líder dos Netzarim. Vamos colocar aqui para você se situar. Os fariseus tinham seu líder, os saduceus tinham seus líderes. E nenhuma dessas vertentes ou denominações viviam do dízimo, porque não podia. E todos esse grupo eram grupos dentro de um grupo. Sabe? Judeus, e dentro desse grupo judeus existiam grupos. E esses grupos respeitavam a regra de dízimo ter que ser dado no tempo, porque é regra da Torá. Se essa comunidade quer fazer agora um movimento, ter uma denominação, que eles então vivam das ofertas. Irmãos, isso aqui é Bíblia pura. O irmão Felipe, de onde surge o dízimo e dinheiro? Concílio católico. Tá bom? Não existia dízimo em dinheiro. E aqui não existe dízimo em pedir dízimo. Dízimo vai para o templo. Todo mundo produziu? Vai para o templo. Aqui nas nossas reuniões é terumá. Hoje é uma outra perspectiva. Não vamos falar da questão do dízimo. Mas eu quero falar de como vivia a comunidade messiânica. Então, lá no Atos 17, Paulo está pregando Eu sinto muito a presença do Eterno, meus irmãos. Muita presença do Eterno. Eu glorifico o nosso Elohim. Lá no capítulo 17, ele está em Tessalônica, Paulo. Aí Paulo já se converteu. Aí eu quero pregar isso aqui para você aqui para finalizar esse vídeo. Os irmãos fizeram logo Paulo e Silas partir de noite para Bereias. Eles partiram de Tessalônica. Tendo ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Paulo vai para a sinagoga. Ora, esses eram mais nobres que Tessalônica, pois acolheram a palavra com prontidão, perscrutando cada dia as escrituras, marca isso aqui, para ver se as coisas eram mesmo assim. Por isso muitos dentre eles abraçaram a fé. O que Paulo fazia? Paulo ia lá. Tanto que Paulo pede a Timóteo, traga os pergaminhos, os rolos. Não existia uma Bíblia assim. Não existia. Era rolos. Então Paulo chega em Bereia e começa a anunciar. Machia nasceu em Belém, viveu entre nós, morreu, ressuscitou. Eu tive experiências com ele. Barnabé aqui esteve com ele. E eles começaram, e Paulo começou a pregar. Ele é o prometido de Isaías 53. E Paulo foi lá, abriu. Estou conjecturando. E abriu para os bereanos e começou a pregar. Não existia Novo Testamento, meu irmão. Não existia Novo Testamento, minha irmã. E como é que eles estão pregando ganhando alma? Como é que Paulo está pregando para os gentios se não tem Novo Testamento? E por que existe hoje o Novo Testamento, meu irmão e minha irmã? Está aqui, evidente, não existia Novo Testamento. Primeiro ele escreveu as cartas, é o apóstolo Paulo. Tanto que Paulo, quando está escrevendo a Corinto, vai dizer sobre a Santa Ceia, que na realidade é peça. Paulo diz, o que eu recebi vos transmiti. Olha só, o que eu recebi, o que eu vos transmiti. Não tinha esse negócio de ficar escrevendo carta todo dia, não, era tudo por tradição oral. Paulo ensinou aquilo que ele recebeu de Lucas, que Lucas andava com Paulo e Lucas foi aí um historiador. Então nós vemos vivendo essa fé que eles viviam, estava vivendo a comunidade do primeiro século. A comunidade do primeiro século tinha o Tanar, que os cristãos chamam de Velho Testamento, como base. Paulo está entrando nas sinagogas falando de Novo Testamento, irmãos. Que valor para o judeu vai ter um Novo Testamento se não tiver Torá? Aqueles judeus não iam nem ouvir Paulo, porque a base para os judeus é o Antigo Testamento. E, infelizmente, esse termo Velho Testamento traz uma conotação pejorativa, como se tivesse anulado. Só que não existe isso. Como que vai ser anulado algo que Paulo está usando para pregar o Evangelho no primeiro século? Pedro está usando o Taná, Paulo está pregando através do Taná. Lá no ano 300 começa a se canonizar, que é formar os 27 livros e te entregar na tua mão esses 66 livros. Isso se chama canonização. Isso não existia no primeiro século. Não existia canonização nem do Antigo nem do Novo. E o Novo nem ainda tinha sido escrito. Como pode existir um Novo Testamento se não existiam os livros escritos? E Paulo está usando o Tanar. Então, primeiro século, o que existia no primeiro século? Uma comunidade que vendia tudo que tinha, vivia tudo em comum e que tinham
o Antigo Testamento como base de regra e de fé. E agora, meu irmão, hoje eu tenho, hoje você tem, eu também posso escrever um livro, escrever Bíblia e botar meu nome embaixo. Eu posso fazer o que eu quiser hoje, eu posso escrever um livro, eu posso botar, em vez de 66, botar 75 livros, porque existem muitos outros evangelhos. Eu não quero 66, eu quero 50. Eu posso tirar alguns livros, não foi isso que o protestantismo fez? Lutero não tirou o livro de Macabeus da Bíblia, e o livro de Macabeus trata a história dos sacerdotes que lutaram contra os gregos, que o Flávio Joséfo vai narrar a história espetacular, de forma espetacular. Então, amados, o estudo de hoje quer mostrar como vivia a comunidade do primeiro século, como que era a liturgia. Eles iam na sinagoga, eles iam no templo, e eles de casa em casa tinham comunhão. Então a liturgia verdadeira, meu amigo, é abraçar os nossos irmãos, ensinar a Bíblia para eles e viver uma vida nova. E na sinagoga não vejo problema nenhum. Só que na sinagoga se ensinava a Torá. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento pode agregar. Através do Novo Testamento eu conheço quem foi Yeshua, vejo o que ele pregou, eu consigo trazer para mim informações preciosíssimas. Mas o novo não anula o velho. Na realidade, o novo tem que estar de acordo com o antigo. Porque não existe antigo, existe Taná. Mas estou falando do jeito para que você possa entender. Então, aquilo que não tiver de acordo com o Taná tem algum problema. Então, o que tem que ser lido é a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse, nada aqui foi anulado. Existe, claro, regras que precisam passar por uma atualização, regras temporais, mandamentos que são eternos, outros são morais, outros são temporais, isso é um outro assunto. Regras que não tem como se praticar hoje, mandamentos que não tem como se aplicar, isso é outra questão, é uma outra matéria. Mas que a Bíblia em si, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Eterno, tem que ser desta forma, tirando os enxertos, os acréscimos que vieram. Primeiro, tirando da sua Bíblia, que existe um Velho e um Novo Testamento. Não existe. Existem escrituras sagradas. Sim, escrituras que os judeus chamam de Taná. Um acróstico, um acrônimo. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, o primeiro livro da Bíblia, Neviim, profetas, maiores e menores, Ketuvim, escritos, provérbios, salmos, Ruth, entre outros. E nós, judeus messiânicos, estamos aqui propondo a techuvá com Yeshua. A restauração deste conhecimento. Viver essa verdadeira comunhão. Não um rito, só uma liturgia. Ir no culto uma vez por semana, eu não conheço ninguém, eu não sei quem é o meu irmão que está do meu lado, quem está do meu lado eu não conheço. Não é isso que o Eterno quer. O Eterno quer união. É um corpo. Eu preciso do pé. Do dedinho, se eu sentir dor no dedinho do pé, me incomoda o dia inteiro. Se eu perder um braço, eu vou perder muita coisa na minha vida. Se eu perder um dedo, eu vou perder muita coisa na minha vida. Então o corpo precisa dos membros. O pé precisa da mão, a mão precisa do pé. Não tem jeito, meu irmão. É unidade. É o que o Eterno quer. Mashiach veio mostrar unidade. Ele disse que seria um com o Pai, assim como nós seremos um com Ele. E com o Pai. É isso que o Eterno quer. A comunidade do primeiro século vivia desta forma. Encerramos aqui essa aula, como vivia a comunidade do primeiro